Hoje, discutiremos o dia na Bíblia em que algo terrível emergiu do abismo mais profundo do mundo. A Bíblia relata um período em que as profundezas do abismo despejarão neste mundo. A Bíblia fala de uma era em que o mundo espiritual, negado por muitos neste planeta, se derramará sobre esta realidade. A Bíblia descreve uma fase em que uma estrela caída dos céus detém a chave do abismo, desbloqueando as trevas profundas e liberando entidades do mundo espiritual sobre a Terra. A Bíblia conta sobre um tempo em que a própria atmosfera da Terra mudará e o ar será preenchido com a fumaça do abismo, escurecendo o sol e o ar, sinalizando o início de um período de tribulação. A Bíblia relata um período em que gafanhotos, ao contrário de tudo visto antes, emergirão do abismo, concedidos poder semelhante ao dos escorpiões da terra, para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Ao contemplarmos algo terrível que emergiu do buraco mais profundo do mundo, reflitamos sobre a direção inevitável da história. A história não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, sem ordem ou razão. Ela opera com um propósito definido, assim como uma história meticulosamente planejada, com um início e um fim distintos. Funciona como parte de uma narrativa divina maior, onde cada evento é uma peça de um quebra-cabeça celestial, meticulosamente posicionada pelo Todo-Poderoso. Esse movimento não é aleatório. Tem um começo e nos move todos em direção a um fim escolhido. Deus colocou a história em uma linha do tempo, onde cada evento, cada ascensão e queda, cada alvorecer e crepúsculo, alinha-se com seu calendário. Ao mergulharmos no 9º capítulo do livro do Apocalipse, encontramo-nos envolvidos em uma narrativa em que algo terrível emergiu do buraco mais profundo do mundo. Este capítulo, povoado por seres espirituais e atividades cósmicas, oferece uma visão panorâmica do mundo espiritual, colidindo com nosso reino terreno. Ele nos revela duas armadas assustadoras liberadas para causar caos: o exército do abismo e o exército do Oriente. No entanto, hoje nos concentraremos no exército do abismo, o poço sem fundo. Há muita controvérsia entre os estudiosos bíblicos em torno de Apocalipse 9, 1-12. Alguns argumentam que é uma descrição de gafanhotos literais que saem do abismo, enquanto outros acreditam que o que emerge são as almas em decomposição dos não salvos. Outros ainda sugerem que são helicópteros de combate que João viu e, devido às limitações de sua época, só poderia relacionar com gafanhotos. Há também quem acredite que seja um exército de demônios emergindo do abismo. Apocalipse 9, 1-12 relata a quinta trombeta, onde uma estrela cai do céu e recebe a chave do abismo. Ao abrir o abismo, surge uma fumaça como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça, saem gafanhotos para atormentar os homens, mas são instruídos a não prejudicar a vegetação, apenas aqueles que não têm o selo de Deus. A narrativa prossegue, descrevendo esses gafanhotos de maneira aterradora, com características que diferem dos gafanhotos convencionais. Eles têm formas semelhantes a cavalos, coroados com algo parecido com ouro, rostos humanos, cabelos como de mulheres, dentes de leões e peitorais de ferro. Suas asas fazem um som semelhante ao de carros de guerra em movimento. Essa imagem contrasta com a dos gafanhotos convencionais, que são semelhantes a gafanhotos e carecem de características humanas e formas semelhantes a cavalos. Portanto, a descrição de João sobre os gafanhotos é metafórica, refletindo sua missão e quantidade, em vez de sua aparência. Os gafanhotos tradicionais são sinônimos da destruição da vegetação e geralmente são incontáveis, aparecendo em milhares ou centenas de milhares. Claramente, esses não são gafanhotos comuns. Eles evitam as plantas e atacam os homens como escorpiões. São uma representação visual das hordas de demônios soltas sobre a terra e serão literalmente inumeráveis. É importante observar que existem outras interpretações sobre quem são esses gafanhotos. Alguns acreditam que são veículos militares modernos ou tecnologia de guerra. Outra interpretação sugere que os gafanhotos simbolizam veículos militares modernos
ou tecnologia de guerra como helicópteros ou drones. João, limitado pela linguagem e conhecimento de sua época, os descreve em termos que entendia, relacionando-os a gafanhotos devido à sua aparência ou capacidades destrutivas. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia não adere a essa interpretação. Pessoalmente, acredito que esses gafanhotos são demônios, ou espíritos malignos liberados do abismo para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, destacando os aspectos da guerra espiritual nos últimos tempos. A história está se movendo ao longo de uma linha do tempo. Ela teve um começo e terá um fim. Deus colocou a história em um cronograma, como a Bíblia atesta. A Bíblia nos assegura dessa realidade, que estamos seguindo uma linha do tempo de eventos proféticos agendados. Com a virada do calendário e o passar dos anos, estamos falando hoje sobre a passagem do tempo, que nos move inevitavelmente para um dia no calendário profético de Deus, quando algo terrível surgirá do abismo do mundo. João, o apocalíptico, ao falar sobre a chegada do anjo do abismo e seu exército, nunca fala em termos de si ou talvez ou possivelmente. João sempre fala desse evento como algo certo, e é assim que devemos ler e interpretar as Escrituras. Estamos falando de uma certeza. A única coisa que é incerta é a data em que esse evento ocorrerá. Aqui é o canal Sagradas Lições. Se você gostou dessa mensagem, inscreva em nosso canal e compartilha com seus amigos. Deus te abençoe.